Antes mesmo de abrirmos nossos lábios em oração, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Silencie o coração e lembre-se de quem é o Deus que você serve. Não um Deus distante, confuso ou ausente, mas um Pai atento, presente e profundamente interessado em cada detalhe do seu caminho. Todos os dias somos chamados a decidir, escolher, agir, e quando tentamos fazer isso sem a direção do Senhor, acabamos caminhando como quem anda no escuro, tateando inseguros, tropeçando em medos e dúvidas. A verdade é simples e poderosa. Sem a orientação de Deus, nenhum de nós enxerga o caminho completo. A palavra nos lembra que o Senhor dirige os passos dos justos e se alegra em cada detalhe da vida deles. Não apenas nos grandes acontecimentos, mas também nas pequenas decisões, nas conversas silenciosas, nas escolhas que ninguém vê. E mesmo quando tropeçamos, porque tropeçar faz parte da jornada humana, não somos destruídos, não somos abandonados. O Senhor nos sustenta pela mão. Isso muda tudo. Nossa caminhada não é solitária. Não somos viajantes perdidos tentando descobrir o caminho sozinhos. Temos um guia fiel, um Pai amoroso, que estabelece nossos passos e não solta nossa mão nem nos dias difíceis. Quando confiamos nele, descobrimos que andar com Deus é muito mais seguro do que tentar controlar o próprio destino. E hoje, ao iniciar esta oração, eu declaro: você não caminha sozinho. Há uma mão firme te conduzindo, mesmo quando seus olhos não conseguem ver o próximo passo. Se você crê que Deus está guiando seus passos mesmo agora, escreva "Amém, eu confio" nos comentários. A palavra nos revela algo profundo. O Senhor firma os passos daqueles que se agradam do seu caminho. Isso significa que a direção de Deus não é apenas sobre saber para onde ir, mas sobre com quem estamos alinhando o nosso coração. Quando escolhemos nos alegrar na vontade do Senhor, entramos em uma parceria divina que transforma completamente nossa jornada. Alinhar-se com Deus não é impor nossos planos a Ele, mas permitir que Ele ajuste nossos desejos. É reconhecer que muitas vezes aquilo que queremos não é necessariamente o que precisamos. E é nesse ponto que nasce a verdadeira confiança. Quando abrimos mão de entender tudo e escolhemos obedecer mesmo sem ter todas as respostas. Confiar na direção do Senhor exige rendição. Não é sobre depender da própria lógica, da própria força ou das próprias estratégias. É sobre dizer: Pai, guia-me, eu entrego o controle. Quando fazemos isso, algo poderoso acontece dentro de nós. O peso diminui, a ansiedade perde força, o coração encontra descanso. Mas é importante ser sincero. A caminhada com Deus não nos isenta de tropeços. Haverá dias de dúvidas, momentos de frustração e fases em que parecerá que erramos o caminho. Ainda assim, a promessa permanece viva. Mesmo quando caímos, não somos lançados ao chão, porque o Senhor segura nossa mão. Imagine isso agora. A mão de Deus, forte, segura, firme, sustentando você nos altos e baixos da vida. Ele não solta, ele não se distrai, ele não abandona no meio do processo. A fidelidade dele não depende da sua perfeição, mas do amor dele por você. Se hoje você escolhe alinhar seus desejos à vontade de Deus, escreva "Eu me rendo" nos comentários como um ato de fé. A vida tem um jeito peculiar de nos lembrar que não temos controle sobre tudo. Existem dias em que planejamos com cuidado, oramos, confiamos, e ainda assim, algo sai diferente do esperado. Nesses momentos, o coração se pergunta: onde eu errei? Ou, será que Deus ainda está comigo? A resposta da palavra é clara e cheia de graça. Sim, Ele está. Deus nunca prometeu uma caminhada sem tropeços, mas prometeu algo ainda maior. Ele jamais soltaria a nossa mão. O tropeço não é o fim da jornada. A queda não define o destino. Quando o Senhor sustenta alguém, nenhuma falha tem poder de encerrar aquilo que Ele começou.
Quantas vezes você já se sentiu fraco, cansado ou desanimado por achar que falhou demais? Quantas vezes o inimigo tentou te convencer de que Deus se afastou por causa dos seus erros? Hoje o Senhor te lembra, se você ainda está de pé, é porque Ele está te segurando. O salmista declara que mesmo quando o justo tropeça, não será destruído, porque o Senhor o sustenta com a mão. Isso revela um Deus próximo, atento, presente nas dores e silencioso nas horas difíceis, não por ausência, mas por cuidado. Há pessoas lendo isso agora que sentem que estão caindo. Para você, esta é uma palavra direta do céu. A mão de Deus não te soltou. Ele está te levantando, restaurando sua esperança e te conduzindo novamente ao caminho certo. Em Deus, nenhuma queda é definitiva. Ele é especialista em recomeços. O Deus da segunda chance, da terceira, da restauração completa. Onde você vê fracasso, Ele vê processo. Onde você vê fim, Ele vê continuidade. Se você crê que Deus está te sustentando mesmo nos seus tropeços, escreva "Deus me segura" nos comentários. A palavra nos revela um princípio poderoso. Deus guia os humildes no caminho certo e ensina a eles a sua vontade. Isso significa que a direção do Senhor não é liberada para corações orgulhosos, autossuficientes ou endurecidos, mas para aqueles que reconhecem: Pai, eu preciso de Ti. A humildade espiritual não é fraqueza. Pelo contrário, é maturidade. É entender que não sabemos tudo, que não enxergamos tudo e que depender de Deus é a decisão mais sábia que podemos tomar. Quando nos colocamos diante dele com um coração ensinável, o Senhor se aproxima e começa a revelar seus caminhos. Os caminhos do Senhor são marcados por amor e fidelidade. Ele não guia com confusão, não conduz com medo e não empurra seus filhos para o erro. Deus orienta com paciência, com cuidado e com verdade. Ele nos ensina passo a passo, respeitando o tempo do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mapas completos e garantias visíveis. Mas Deus prefere nos ensinar a andar com Ele, não apenas a chegar a um destino. Porque no processo, nosso caráter é moldado, nossa fé é fortalecida e nosso coração aprende a confiar. Se hoje você sente que precisa de direção, talvez o Senhor esteja te convidando primeiro à rendição. Abaixar o coração, silenciar a alma e dizer: ensina-me o teu caminho. Essa oração simples move o céu, porque Deus se revela àqueles que desejam aprender. Se você deseja ser guiado por Deus com um coração humilde, escreva: Senhor, ensina-me, nos comentários. Confiar a vida a Deus não é um evento isolado, é uma decisão diária. Todos os dias somos tentados a retomar o controle, a planejar sem consultar o céu, a tentar garantir o futuro com as próprias mãos. Mas a verdadeira paz nasce quando escolhemos, novamente, entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar o caminho é colocar diante de Deus nossos planos, sonhos, medos e expectativas. É reconhecer que, por mais inteligentes ou experientes que sejamos, os caminhos do Senhor são mais altos, mais seguros e infinitamente melhores. Quando abrimos mão do controle, abrimos espaço para a sabedoria divina agir. Há um descanso profundo em saber que não precisamos resolver tudo sozinhos. Quando confiamos no Senhor, deixamos de carregar o peso de ter que dar certo e passamos a caminhar na certeza de que Deus está organizando cada passo, mesmo quando não entendemos o processo. Muitos vivem cansados não por excesso de trabalho, mas por excesso de preocupação. Tentam prever tudo, evitar todos os riscos, controlar todas as variáveis. Deus nos convida a um caminho diferente, o caminho da confiança. Um caminho onde Ele vai à frente, abrindo portas, fechando atalhos perigosos e nos conduzindo com amor. Quando entregamos o caminho ao Senhor, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde espaço, o medo diminui, o coração se aquieta.
Não porque tudo ficou claro, mas porque sabemos quem está no controle. Se hoje você escolhe entregar seus planos e confiar na direção de Deus, escreva: "Meu caminho é teu, Senhor", nos comentários. A Bíblia nos apresenta homens sábios que nos ensinam uma lição profunda sobre confiança. Eles não tinham um mapa completo, não conheciam cada detalhe do caminho e não sabiam exatamente onde terminaria a jornada. Tudo o que tinham era uma estrela, e isso foi suficiente, porque aquela luz vinha de Deus. Esses homens decidiram confiar na direção divina, mesmo quando o destino ainda não estava claro. Eles caminharam por desertos, enfrentaram riscos e deixaram o conforto para trás, movidos por uma fé que não exigia todas as respostas antes de obedecer. Essa é a fé que agrada a Deus, a fé que dá passos mesmo quando o caminho ainda está se revelando. Quantas vezes queremos garantias antes de confiar? Queremos ver o final da história antes de começar o capítulo. Mas Deus nos chama a viver uma fé que segue a luz disponível hoje, sabendo que Ele revelará o próximo passo no tempo certo. A estrela não mostrou tudo de uma vez. Ela apenas guiava passo a passo. E assim também Deus faz conosco. Ele ilumina o suficiente para seguirmos em frente, não para termos controle total, mas para aprendermos dependência. Até mesmo reis poderosos, cheios de recursos e influência, não puderam guiar aqueles homens ao lugar certo. Somente Deus conhecia o caminho exato. Isso nos ensina que pessoas, sistemas e estruturas humanas têm limites. Só o Senhor conhece o destino completo. Hoje, Deus te convida a confiar na luz que Ele já te deu, mesmo que seja pequena, mesmo que pareça insuficiente. Se veio dele, é segura. Se você escolhe seguir a direção de Deus, mesmo sem ver todo o caminho, escreva: "Eu sigo a luz de Deus" nos comentários. Há um detalhe poderoso nessa história que muitas vezes passa despercebido. Mesmo sendo um rei com autoridade, riqueza e influência, Herodes não sabia o caminho. Ele tinha poder, mas não tinha direção. Tinha recursos, mas não tinha revelação. Isso nos ensina uma verdade profunda para os nossos dias. Muitas vezes, colocamos nossa confiança em pessoas, posições, dinheiro, status ou sistemas humanos, esperando que eles nos levem ao destino certo. Mas somente Deus conhece o caminho completo. Somente Ele sabe onde está aquilo que realmente satisfaz a alma. Herodes representava o poder humano, a política, a aparência de controle. Mas não foi Herodes quem levou os sábios até Jesus. Foi Deus. Isso nos alerta. Nem toda voz influente tem direção verdadeira. Nem toda solução que parece lógica vem do céu. Quando confiamos mais em pessoas do que em Deus, corremos o risco de nos perder. Quando buscamos conselhos sem discernimento espiritual, podemos andar em círculos. Deus nos chama a uma dependência santa, onde Ele é a principal referência para cada decisão. Isso não significa desprezar pessoas, mas entender prioridades. Pessoas falham, sistemas mudam, recursos acabam, mas o Senhor permanece fiel e imutável. Ele nunca erra o caminho, Ele nunca se confunde, Ele nunca nos conduz ao lugar errado. Se hoje você está diante de uma decisão importante, não confie apenas no que parece mais fácil ou mais rápido. Busque a direção do Senhor. Ele conhece o caminho que leva à vida, à paz e ao propósito. Se você escolhe confiar mais em Deus do que nos sistemas deste mundo, escreva: "Minha confiança está no Senhor" nos comentários. Existem momentos na vida em que o caminho parece nebuloso. As placas somem, as certezas desaparecem e o coração se enche de perguntas. Nessas horas, Deus não nos oferece um mapa detalhado, mas algo ainda melhor: a sua mão estendida. Quando não sabemos para onde ir, segurar a mão de Deus é a decisão mais segura que podemos tomar.
O Senhor promete instruir, ensinar e aconselhar, mantendo seus olhos sobre nós. Isso significa que Ele não apenas aponta uma direção, mas caminha junto, observa cada passo e corrige o percurso quando necessário. Ele nos trata como filhos amados, não como animais que precisam ser forçados a obedecer. Deus não deseja nos conduzir com dureza, mas com amor. Ele fala ao coração, sussurra ao espírito e nos direciona com paz. Quando resistimos, sofremos. Quando confiamos, descansamos. A proximidade com Deus nos livra de desvios desnecessários e dores evitáveis. Segurar a mão de Deus é escolher confiar mesmo quando o entendimento falha. É dizer, Pai, eu não vejo o caminho, mas confio em Ti. E essa postura libera uma direção sobrenatural, uma paz que excede o entendimento e uma segurança que não depende das circunstâncias. Se hoje você se sente confuso, perdido ou inseguro, saiba disso. Deus está mais perto do que você imagina. Estenda o coração, segure a mão dele e permita que ele te conduza. Se você escolhe segurar a mão de Deus neste momento, escreva, eu seguro a tua mão, Senhor, nos comentários. Pai amado, neste momento de silêncio e entrega, eu me coloco diante de ti, reconhecendo quem tu és. Tu és o começo e o fim, o Deus que vê o todo quando eu enxergo apenas partes. Obrigado pelo fôlego de vida, por este dia que começa e por mais uma oportunidade de caminhar sob a tua direção. Eu reconheço, Senhor, que não consigo viver este dia com sabedoria se não for guiado pela tua presença. A tua palavra diz que tu diriges os passos dos justos e te alegras até nos detalhes da nossa vida. Que verdade poderosa! O Criador do Universo se importa com minhas decisões, minhas preocupações e minhas lutas internas. Hoje eu te convido para cada detalhe do meu dia. Não quero avançar um passo sequer confiando apenas na minha força. Eu abro mão do controle, das tentativas de prever o futuro, das preocupações que roubam minha paz. Eu coloco meus planos diante de ti e declaro: seja feita a tua vontade. Assim como os sábios seguiram a estrela, sem saber exatamente onde ela os levaria, concede-me uma fé simples e obediente. Uma fé que caminha, mesmo quando o destino ainda não está claro. Escolho confiar mais na tua direção do que nas minhas circunstâncias. Eu sei que posso falhar, tropeçar ou me cansar, mas descanso na promessa de que tu seguras minha mão. Levanta os que estão caídos, restaura os cansados e renova a esperança daqueles que já pensaram em desistir. Se essa oração representa o clamor do seu coração, escreva, Senhor, guia-me, nos comentários. Senhor, continua falando ao meu coração. Não permita que eu seja endurecido ou resistente à tua voz. Eu não quero ser como aquele que precisa ser forçado a obedecer, mas como um filho sensível, atento aos teus direcionamentos. Conduz-me com laços de amor e não com dor. Quando eu estiver prestes a tomar decisões erradas, alerta meu espírito. Quando eu for tentado a confiar no meu próprio poder, no dinheiro, na influência ou nos Herodes deste mundo, lembra-me que somente tu conheces o caminho que leva à verdadeira vida. Só tu sabes onde está o lugar de plenitude, de propósito e de adoração. Eu entrego a ti meus sonhos, minha família, meu trabalho, meus relacionamentos e o meu futuro. Mesmo quando o caminho parecer confuso, escolho descansar na certeza de que tu estás trabalhando em todas as coisas para o meu bem. Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Guia-me aos encontros certos e fecha as portas que me afastariam do teu propósito. Que minhas palavras reflitam as tuas palavras. Que meus pensamentos estejam alinhados com o teu coração. Que minha vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Eu caminho neste dia com a cabeça erguida, não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem tu és em mim. Sou filho do Deus Altíssimo, sustentado pela mão do Todo-Poderoso.
creio que tu me instruis, me ensinas e me aconselhas continuamente. Que outros vejam a paz nos meus passos e reconheçam que ela vem de caminhar de mãos dadas com Jesus. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se você crê que Deus está guiando cada passo da sua vida, escreva glória a Deus nos comentários e declare sua fé publicamente.